uma vida de oração, uma vida de oração. Eis que venho sem demora, breve Jesus voltará. Feliz sábado, que Deus te abençoe. Eu estou muito feliz por estarmos aqui na Captain Brazilian SDA Church, uma comunidade de amor e fé que anuncia a breve volta de Jesus. E sabe a coisa que eu mais gosto depois da presença de Deus na igreja? A presença de cada um de vocês. Aqueles que são membros regulares, que semana após semana decidem vir para a casa do Senhor. Nesta manhã, bem cedinho, lá no meu quarto, nos meus aposentos, orando ao Senhor, conversando com Deus, eu mais uma vez pedi para que Deus, na sua vida e no seu coração, pudesse tocar a fim de você estar aqui. E louvado seja Deus, porque contra tudo e todo você chegou aqui na casa do Senhor. Mas eu também fico feliz porque no sábado geralmente nós conhecemos ou reencontramos pessoas. E nesta manhã nós temos amigos que estão nos visitando de outras igrejas aqui da região. Gente que veio de outras partes dos Estados Unidos e gente do Brasil também, todos são muito bem-vindos, que Deus te abençoe. Eu estou muito feliz também por poder nesta manhã compartilhar da palavra do Senhor junto de você. Aqui na nossa igreja nós temos 2 momentos de estudo da palavra de Deus. Um primeiro momento que é o momento onde nós estudamos a Bíblia coletivamente no estudo da lição da escola sabatina. Se você não sabe, nesse trimestre nós estamos estudando uma lição escrita por um brasileiro, o pastor Alberto Tim, que frequenta aqui a BR1, amigo de todos nós aqui da nossa igreja. Mas depois nós temos um outro momento onde nós estudamos a Bíblia, agora no momento do sermão. Ao longo da semana, o pregador se prepara sobre a iluminação do Espírito Santo, ele vai à Bíblia, pesquisa a Bíblia, rascunha a Bíblia, faz as suas anotações para expor na casa de Deus a palavra de Deus. E nesta manhã nós teremos a oportunidade de estudarmos a Bíblia. Eu amo a Bíblia e espero que a luz do Espírito Santo que me iluminou possa iluminar você agora no entendimento da palavra. Na semana passada eu preguei sobre o poder do amor. Eu fui lá em Mateus capítulo 22 e nós lemos aquele texto onde Jesus, ele é interpelado por um intérprete da lei e Jesus então, ele responde dizendo que aquele indivíduo deveria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, uma remensão clara e direta de um texto de Levíticos e de Deuteronômio. Nesta semana eu vou continuar aquilo que eu comecei na semana passada. No entanto, nós vamos a um outro texto da Bíblia. Nós vamos agora a uma parábola muito conhecida de Jesus. Eu quero convidá-lo a você abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 10. Livro de Lucas, capítulo 10. Queridos, no ano passado, numa época dessa, eu fiz uma série de sermões aqui na igreja e eu preguei sobre aquelas 3 histórias dentro de Lucas 15, a história da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. E eu me lembro que no meu primeiro sermão eu disse, nas minhas primeiras palavras, o seguinte: quando nós vamos à Bíblia, nós temos que nos preocupar mais com as histórias que nós conhecemos e dominamos, do que com aquelas que são desconhecidas para nós. Porque uma vez que nós julgamos já conhecer a história, de alguma forma nós nos limitamos a alcançar com maior clareza e profundidade o sentido da história. E hoje nós vamos ler uma parábola muito conhecida. Talvez aqui se eu pedisse para que levantassem as mãos, todos vocês já ouviram, já leram, já de alguma forma se depararam com a parábola do bom samaritano. Eu me lembro que quando estava na universidade, lá no NASP, em uma das capelas, eu assisti um sermão sobre a parábola do bom samaritano por um professor, que depois que todo mundo saiu daquele auditório, eu permaneci ali sentado no mesmo lugar. Tamanho foi o impacto daquela mensagem na minha vida, no meu coração naquela manhã. Passado algum tempo, eu comprei um livro chamado Todas as Parábolas de Lucas, de Kenneth Bailey.
e eu pude perceber que aquela mensagem daquele pregador que me tocou, ela estava toda esquadrinhada naquele livro. O que eu vou apresentar para você nesta manhã não é coisa da minha cabeça, nem do meu exercício de leitura da Bíblia. Eu estou trazendo aqui o que Kenneth Bailey, no seu livro Todas as Parábolas de Lucas, fala sobre essa parábola especificamente. Vamos ao texto então? Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Diz assim a palavra de Deus. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Verso 30. Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu corpo, sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Queridos, antes de propriamente entendermos aqui a parábola que Jesus contou, é necessário e importante que a gente entenda o contexto histórico e o contexto ao qual Jesus está inserido aqui. Eu preciso tentar aqui, à luz daqueles que estudam a história e a arqueologia, tentar compor um pouco do cenário daquilo que estava acontecendo. Possivelmente, com grande chance de certeza, essa situação ela se dá dentro de uma sinagoga num sábado pela manhã. Naqueles dias era costume, como nós fazemos hoje, o povo judeu ir até a sinagoga. No entanto, a estrutura litúrgica do culto é um tanto quanto diferente dos dias de hoje. Naquele momento, por exemplo, as pessoas não se assentavam em bancos enfileirados, vendo a nuca uma das outras. Ao contrário, os bancos e assentos estavam nas laterais, e aquele que fazia leitura e depois pregava ou ensinava ficava ao centro. Naquele momento também, diferente de nós, a primeira parte tinha que ver com a leitura das Escrituras Sagradas, o Antigo Testamento, os livros da primeira parte da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia e depois os profetas. E era lido as Escrituras para que todos pudessem ouvi-las. Alguns até liam de forma cantada, a fim de facilitar a memorização. Pós essa leitura, alguém se apresentava à frente e discorria sobre o texto, o sermão. No entanto, naquele tempo, o sermão não era simplesmente uma forma de transmitir a palavra de Deus, mas era um método de ensino, lembrando que a maioria das pessoas não tinha o texto sagrado ou a Bíblia dentro da sua casa. Acontece que essa leitura, feita no centro da congregação, ela acontecia em pé. Quem lia, lia em pé, demonstrando respeito para com a palavra de Deus. Após a leitura,
todos se assentavam. No antigo Oriente Médio, na sua cultura, quando você tem algo para falar e esse algo é importante, você tem que deixar a pressa de lado, se assentar e pacientemente ouvir. Então, nesta manhã, Jesus possivelmente leu as Escrituras, começou o seu sermão de ensino, as pessoas estavam todas assentadas, ouvindo atentamente as palavras de Jesus, mas no meio do sermão ou no final, as pessoas tinham oportunidade de fazer comentários, tecer elogios, fazer as suas perguntas ou até acrescentar alguma coisa daquilo que foi dito. E nesse contexto, um homem se coloca em pé. Nos nossos dias, quando alguém quer falar, como que a gente faz para pedir a palavra? A gente o quê? Levanta a mão. Naqueles dias, quando alguém queria falar, essa pessoa ficava em pé. E esse homem, diz a Bíblia, ele é um intérprete da lei. Ele tem um doutorado em teologia. Ele trabalha com os códigos da tradição judaica e com as Escrituras. E ele vai falar com Jesus a partir de uma certa incomodação ou de um incômodo que ele tem para com o sermão de Jesus. Se você ler do verso 21 até o verso 24, você nota que Jesus aqui está exaltando os humildes. Jesus está dizendo assim, olha, eu louvo a Deus nesta manhã, porque aquilo que foi velado e vendado aos grandes, aos reis, aos sábios, aos entendidos, isso tudo foi revelado aos pequeninos, aos humildes. Jesus está enaltecendo a humildade dos seus filhos. E de repente o doutor da lei, incomodado por esse discurso, ele se levanta. E o texto da Bíblia diz que ele se levantou a fim de colocar Jesus à prova. E quando você vai no original e procura por essa palavra à prova, você descobre que ele está pedindo pelo selo de autenticidade de Jesus. Ele quer realmente saber se Jesus é um ser autêntico naquilo que ele está falando. Ele quer saber se dá um match entre as palavras de Jesus e o comportamento de Jesus. E então ele se aproxima de Cristo Jesus, em pé, na sinagoga, e ele então faz uma pergunta para Jesus. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aqui, querido, já começa a aparecer os indícios de que existe problema ou problemas na vida desse intérprete da lei, desse doutor de teologia. E o primeiro problema é uma pergunta um tanto quanto mal formulada, porque você ou é ou não é herdeiro. Um herdeiro, ele não tem nada que fazer para se tornar herdeiro. Herdeiro não tem que ver com fazer, tem que ver com ser. E se você é herdeiro, você é. Se você não é, nada no seu caso pode ser feito para te tornar um herdeiro. E Jesus então responde a ele. E é interessante que Jesus, o ser mais extraordinário que já passou por essa terra, responde a ele com uma outra pergunta. Aliás, isso era uma técnica rabínica, você responder uma pergunta com outra pergunta. Certa vez chegaram para um rabino e perguntaram, Rabi, por que você sempre responde uma pergunta com outra pergunta? E o Rabi respondeu, qual o problema nisso? Sempre fazendo esse jogo de perguntas e respostas. E Jesus responde a esse indivíduo, o que está escrito na lei? Como a interpretas? E ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E no final da resposta você consegue perceber que aqui existe duas estruturas distintas. Na pergunta do intérprete da lei, você tem fazer e vida, um verbo e um substantivo. Já na pergunta e resposta de Jesus, você tem uma outra estrutura. Você tem lei, vida e fazer. E agora eu te pergunto, quem aqui já ouviu algum sermão, leu alguma meditação sobre esta parábola em conexão com a ação social, com a ADRA?
Quem aqui já não ouviu uma mensagem, um apelo dessa história, dessa parábola, incentivando as pessoas a ajudarem financeiramente umas às outras? Contribuir financeiramente com alimento, doação de roupa, em outras palavras, geralmente nós olhamos essa história à luz do assistencialismo social, à luz da ADRA, à luz do pobre, à luz do problema da injustiça social e da pobreza. No entanto, quando nós lemos atentivamente e percebemos a pergunta do intérprete da lei e a pergunta e resposta de Jesus, nós percebemos que, primariamente, esse texto não tem nada a ver com assistência social. Não tem nada a ver com ADRA, com recolta, com ajudar o próximo financeiramente, com abrigo, com comida e com roupa. Lembre-se, a pergunta é: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E a resposta de Jesus em forma de pergunta é: quem é o meu próximo? Dentro do contexto de lei, fazer e vida. E eu preciso que esteja claro para você que nesta manhã nós não estamos estudando sobre assistencialismo social. Nós estamos estudando sobre justificação pela fé. Esse homem quer saber o que fazer para ser salvo. Está claro para você, sim ou não? Então tá bom, vamos lá. Dito essas coisas, Jesus introduz uma parábola, a parábola do bom samaritano. Queridos, é importante que eu diga a você nesta manhã que nem todas as parábolas de Jesus são histórias fictícias. Uma parte sim é, embora sempre usando elementos do cotidiano relacionado à vida das pessoas. Mas algumas das parábolas de Jesus, elas são contadas a partir de fatos reais, de histórias que realmente aconteceram, e essa daqui possivelmente é uma dessas. O texto diz para nós nesta manhã que esse indivíduo, ele pergunta a Jesus sobre o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus, ao responder para ele, diz que ele deveria praticar a lei. Ao ele responder a lei, Jesus diz a ele que ele deveria fazer isso e ele teria vida. Só que ele faz uma pergunta para Jesus. Ele pergunta: quem é o quê? O meu próximo. Escute bem, quem é o meu próximo? É essa a pergunta, quem é o meu próximo? No entanto, algo interessante no texto que às vezes nós não percebemos. Ele diz assim, querendo justificar-se. Diante da resposta de Jesus, ele querendo justificar-se. Espera lá, nós estamos diante de um doutor da lei, de um intérprete das Escrituras, um homem que conhecia, por sinal, tinha decorado o Antigo Testamento todo e sabia fazer conexões entre os textos. Engata uma pergunta equivocada. Na sua resposta, ele coloca um ar de justificação ou da necessidade de justificar-se e uma outra pergunta querendo saber quem é o seu próximo. E aqui, queridos, quando a Bíblia coloca assim, querendo justificar-se, sabe, às vezes eu tenho a impressão que alguns de nós vivemos a nossa existência inteira fugindo, negando ou nos escondendo de algum problema real e profundo que nós temos na nossa vida. Eu posso dizer, quem sabe, que alguns de nós mascaramos crises existenciais profundas que acabam dirigindo e guiando a nossa vida. Talvez isso, por exemplo, aconteça em forma de trauma. Eu não sou especialista na área de saúde mental, longe disso. Mas posso dizer e afirmar nesta manhã que, inclusive, alguns dos traumas que nós temos são tentativas do nosso inconsciente de nos proteger de algumas situações vividas ou contadas a nós. Por exemplo, imagina comigo uma mãe que no período da gestação é violentada, abusada pelo seu esposo, o pai do bebê. No momento perto do neném nascer, esse homem sai de casa e nunca mais aparece. E essa mãe, devido todo o sofrimento, passa toda essa carga para o bebê. E esse bebê é uma menininha que chega ao mundo. E a mãe, ao longo da vida, vai repetindo e contando essa narrativa de que o pai era um abusador, um homem violento, que quando mais ela precisou, ele o abandonou. Possivelmente, eu não posso cravar,
mas possivelmente, essa menina terá grandes e sérios problemas com a figura masculina. Possivelmente vai ter grandes problemas, inclusive com seu esposo. Porque de alguma forma o seu mundo mental, o seu imaginário foi permeado por uma carga que já vem da mãe e por toda uma história. Queridos irmãos, de alguma forma esse indivíduo, ele revela um pouco de nós, que às vezes mascaramos ou escondemos os problemas que nós trazemos na nossa vida e no nosso coração. E depois que esse homem, procurando justificar-se, ele dá a oportunidade, Jesus chama ele a uma conversa e diz, ok, agora a gente pode conversar, eu posso falar com você? Você se abre para que eu possa então entrar no teu coração e responder à tua inquietude? Essa falta de paz ou essa carga negativa que vai drenando a tua vida espiritual. E aí Jesus então introduz a história para responder a pergunta-chave, quem é o meu próximo? E Jesus conta a história. E a história começa no verso 30. E a história começa dizendo que certa vez um homem, ele estava saindo de Jerusalém e indo para Jericó. E no meio do caminho ele foi assaltado por malfeitores, que além de lhe roubar aquilo que tinha, ele foi machucado, ferido, foi dado como morto, semi-morto à beira do caminho. E aqui a primeira coisa que nós temos que olhar nesse verso 30 é o seguinte. Aqui é apresentado a filosofia do ladrão. A filosofia daquele que rouba. Porque a filosofia do ladrão, daquele que rouba, é o seguinte: o que é seu é meu, e por isso eu vou te tomar. O que é seu é meu, e por isso eu vou te tomar. É uma filosofia milenar. E talvez nos nossos dias, queridos, embora vivamos numa cultura um tanto quanto segura e protegida, embora a gente não enfrente, como no Brasil, o assalto à mão armada, onde o indivíduo quer tomar tudo de nós, hoje nós vivemos como sociedade moderna aqui na América um outro tipo de roubo. O roubo do tempo e o roubo da mente. Especialmente através da internet, que utiliza das redes sociais e dos jogos online para roubar do nosso tempo e da nossa mente. E como fruto desse constante e permanente assalto do tempo e da mente, nós temos talvez como nunca antes uma sociedade que perdeu a capacidade da autocrítica ou da crítica àquilo que nós somos como sociedade e indivíduos. Perdemos a capacidade cognitiva de criticarmos inclusive a nossa própria existência. Mas existem alguns pontos nessa história que a gente precisa de ponderar. E o primeiro ponto dela é que aquela audiência, quando eles ouviram a história que Jesus contou, eles chegaram a algumas conclusões. Primeira conclusão que eles chegaram, que aquele indivíduo, o que estava caído, ele estava completamente errado. Que aquele indivíduo, ele foi a causa da sua própria desgraça e ruína. Porque naquele caminho, 25 quilômetros, era um lugar que era cercado de montanhas. E gangues e ladrões aproveitavam o contexto ali geográfico. Se escondiam por detrás das rochas e pedras, esperando para que alguém passasse para que eles pudessem assaltar. Dessa forma, era completamente inadvertido e inapropriado que alguém viajasse sozinho. Ao viajar por ali, as pessoas deveriam viajar em bando para se protegerem. Quando aquela audiência ouve que aquele indivíduo estava sozinho, eles logo pensam, lógico, não podia dar outra. Foi assaltado e agora está todo arrebentado por culpa dele. Ele é o causador da sua própria ruína, da sua própria desgraça. E queridos, de alguma forma, essa história aqui abre uma janela para a gente perceber como muitas vezes nós lidamos com o erro do outro. Você já notou como que nós lidamos com o erro do outro? De alguma forma, queridos, nós sempre temos uma explicação para justificarmos e confrontarmos o outro com o seu próprio erro. Quando é o nosso erro, é desculpa. Quando é o erro do outro, é culpa. Quando é o nosso erro, nós justificamos. Quando é o erro do outro, nós acusamos. De alguma forma, queridos, as piores e mais trágicas histórias da nossa vida
nós tendemos a contá-la em terceira pessoa. As histórias de fracasso, de decepção, de queda, de problema, nós geralmente contamos em terceira pessoa, sempre apontando e anunciando um culpado pela situação a qual nós estamos. Por exemplo, histórias de quem sai e abandona os caminhos do Senhor. Eu saí porque quando era criança o meu pai era carrasco. Eu saí porque eu não gostava daquilo que o pregador dizia, daquilo que ele falava, do quanto que ele falava. Eu saí da igreja porque os irmãos daquela igreja são todos cínicos, falsos, corruptos. Eu saí da igreja porque a minha esposa não me apoiava. E a gente sempre vai justificar os erros da nossa vida à luz do comportamento errado do outro. Mas eu preciso nesta manhã, queridos, inclusive dizer que a gente vive em tempos estranhos, a ponto de às vezes parecer que quem está certo é quem sai da igreja. Parece que o hipócrita é aquele que fica. No entanto, não se esqueça. O caminho sempre mais fácil é o caminho no qual nós sempre vamos ter diante de nós a condição de darmos um palpite na vida dos outros. É mais fácil ser crítico do que ser útil. É mais fácil ser crítico do que ser correto. E sempre a gente tem na ponta da língua um palpite sobre a vida e o problema do outro. Tá vendo? Por que foi assaltado? Porque estava viajando sozinho. A montanha aqui escondia ladrões. Ele estava viajando desacompanhado. O pai e a mãe avisou. Tinha que chamar outros. Horário errado. Sempre a gente vai justificar o erro do outro a partir das circunstâncias que ele vivia. E sabe, você já parou para pensar que é sempre mais fácil nós resolvermos o problema do outro do que o nosso problema? Parece que é sempre mais fácil para nós alcançar o outro no problema dele do que enxergar o nosso problema e decidirmos por resolver o nosso problema. Em alguns momentos nós chegamos a um nível tão baixo que nós chegamos até a ter alegria na desgraça do outro. A nossa natureza é tão corrompida que às vezes nós chegamos a ponto de nos alegrar pela desgraça do outro. Mas, queridos, eu preciso relembrar você uma pergunta. Qual é a pergunta que está dominando a parábola? Quem é o meu próximo? A pergunta que você não pode esquecer é: quem é o meu próximo? Agora o texto diz o seguinte: quem que estava descendo por aquele caminho? Na sua história, na sua Bíblia, quem que é o primeiro a descer por aquele caminho? Quem é? Pode participar? O sacerdote. O sacerdote era o primeiro que estava descendo por aquele caminho. E eu pergunto para você, o sacerdote socorreu, ajudou aquele homem, sim ou não? Não. Por que o sacerdote não ajudou aquele homem? Queridos, o sacerdote não ajudou aquele homem, porque o sacerdote era fiel a Deus e não queria pecar. O sacerdote não ajudou aquele homem, porque ele era fiel a Deus e não queria pecar. É isso mesmo. Mas como assim, pastor? O senhor está dizendo que ele não ajudou um homem que estava dado como semi-morto porque ele era fiel a Deus e não queria pecar? Exatamente. Eu queria lembrar você que o sacerdote, ele era alguém que oficiava no templo. Possivelmente ele está aqui lidando com o seu turno de 15 dias de ofício. E se você ler a Bíblia, especialmente as recomendações para o templo e para o sacerdote, você nota que Deus era muito rigoroso com o templo e com o serviço do sacerdote. Um sacerdote, ele tinha uma lista de coisas que ele não deveria fazer e tocar. E no topo da lista, o sacerdote deveria cuidar das questões de purificação. E uma das coisas que tornava impuro o sacerdote, que impedia o sacerdote de oficiar no templo, é se ele tocasse em sangue, em cadáver. Um sacerdote, aliás, nem pisava num cemitério. Agora imagina comigo, o sacerdote ele está passando por ali, o texto diz para nós que ele seguia no seu caminho, de repente ele avista um homem, que está dado como ferido, semi-morto, era claro que havia sangue ali. Então o sacerdote decide não fazer nada, a fim de manter a lei de Deus resguardada e protegida e o seu sacerdócio em pleno funcionamento.
você já parou para pensar que às vezes pode ser que a gente esteja fazendo errado, simplesmente por querer fazer o certo? Já parou para pensar, vou perguntar no sentido contrário, que por estar na nossa lógica fazendo o certo, nós estamos fazendo errado? Já parou para pensar que às vezes nós transgredimos a lei de Deus justamente por não querermos transgredir a lei de Deus? Você já parou para pensar que às vezes a transgressão da lei de Deus vem por esse coração que se encontra tão disposto a obedecer à lei de Deus que acaba pecando? Muitos de nós, queridos, estamos mais ocupados com as coisas importantes do que propriamente com as coisas essenciais. Lembrando a você que a diferença do veneno e do remédio é simplesmente na dosagem. E nesta cena, a gente vê um homem que está aqui diante de duas situações, duas leis que estão se confrontando. E eu tenho uma pergunta para fazer a você. Quando duas leis de Deus, elas se confrontam, elas estão se colidindo, qual você escolhe, ou qual o critério para a escolha de qual obedecer? Duas leis de Deus estão se chocando, como que a gente faz nessa hora, queridos? Nesse momento, o que vai valer acima de tudo e de todos é a preservação da vida. Quando duas leis de Deus estão em conflito, a peça-chave para escolhermos de acordo à vontade de Deus, em qual dessas leis está de forma direta e clara a preservação da vida. Mas o texto diz para nós que depois do sacerdote, quem que está vindo no caminho? O levita. Só que tem uma diferença, e você precisa de notar ela no texto. O texto diz que o sacerdote, ele vem pelo seu caminho. Mas o levita não fala que ele vem pelo seu caminho. O texto fala que ele vinha por aquele mesmo lugar. Há uma diferença entre caminho e lugar. Sabe, essa estrada, ela existe até hoje, nunca estive lá, mas você pode ter acesso à estrutura que eu estou falando aqui, checar. É uma estrada de aproximadamente 25 quilômetros. Grande parte dela é reta e íngreme. Quem está na parte superior, tanto pela altura quanto por ser reta, consegue ver quem está na parte inferior. O levita, ele é um aprendiz de sacerdote. E ele está vindo, e de longe ele nota, ele percebe que o sacerdote está na frente, e o sacerdote passou de largo. Mas leia a Bíblia e você percebe que o levita, ele vai ver, ele vai checar, ele vai se aproximar. Só que o levita também não faz nada. E eu pergunto, se o levita que ainda não é sacerdote e não tem as implicações cerimoniais que o sacerdote tem, por que ele não fez nada? Por uma palavra. Exemplo. Exemplo. Por exemplo. Sabe, se falar grosso comigo, eu falo grosso também. Se bater de frente comigo, eu bato de frente também. Se todo mundo mente, eu também vou mentir. Se ninguém faz nada, eu também não vou fazer. Se o governo rouba e é corrupto, eu não vou pagar imposto. E eu só queria te lembrar, interessante aqui, que Jesus falou assim, ó, dai a César o que é de César. Mas ele não acrescentou, só se César não for corrupto. Você tem que dar de César o que é de César, sendo César corrupto ou não. Queridos, o levita, ele não faz nada por exemplo. Só que eu preciso lembrar minha querida e amada igreja nesta manhã que cristão, ele não baseia a sua vida a partir de um outro. Cristão baseia a sua vida a partir de Cristo. Cristão não segue cristão, cristão segue a Cristo. Dois errados nunca faz um certo, querido. E o errado é errado ainda que todo mundo faça. E o certo é certo ainda que ninguém faça. De alguma forma, nós precisamos nos encontrar nessa história, nesses dois lados. A gente não pode justificar as nossas atitudes ou a nossa omissão a partir do outro. De um outro lado, nós sempre somos influência e exemplo. Nós sempre estamos exercendo influência e exemplo aos outros. E a história diz aqui que, de alguma forma, o levita também se eximiu de já ajudar.
Mas de repente aparece um terceiro personagem na história. Quem é? Samaritano. E o texto diz para nós que o sacerdote vinha por aquele caminho, o levita vinha por aquele lugar, mas o texto diz que o samaritano vinha pelo seu caminho. Opa! Por que a Bíblia diz pelo seu caminho? Queridos, ele é um samaritano. Ele não pode se atrever a andar por uma estrada onde os judeus também andavam. Se ele é pego andando na estrada onde há um judeu, ele é apedrejado. Então, esse samaritano, ele tem que fazer um percurso bem maior, mais difícil, mais perigoso em meio às montanhas para chegar ao mesmo lugar que o judeu chegava. Mas, de repente, ele olha e vê aquilo que todo mundo enxergou, mas que só ele viu. Todo mundo enxergou, mas só ele viu. Ele viu que havia um homem semi-morto e ferido. E ele viu que, embora havia um trato social, havia um componente até religioso nessa dinâmica de caminho, ele precisava de, naquele momento, romper com tudo aquilo, se arriscar ainda mais e ir na direção daquele que precisava dele. E o samaritano vai. E o samaritano, contra tudo e contra todos, vai na direção daquele homem, pois ele entendeu sobre o amor ao próximo. Ele entendia não sobre o amor ao poder, mas ele sabia sobre o poder do amor. E ele vai na direção daquele homem, e ele trata de maneira imediata aquele homem, coloca aquele homem no seu animal e leva aquele homem para a hospedaria. Mas eu preciso de fazer aqui uma pausa e um corte na história. Antes de explicar isso, eu preciso de ir para o final com você da nossa história. Veja só comigo o seguinte: qual foi a pergunta que Jesus fez, ou melhor, a pergunta que o doutor da lei fez para Jesus antes da parábola? O doutor da lei fez uma pergunta que incitou Jesus a contar a parábola. Qual é a pergunta? Como pode falar? Quem é o meu próximo? Ok, a pergunta está correta, e daí a parábola toda. No entanto, querido, quando Jesus está terminando a parábola, ele faz uma pergunta para aquele intérprete da lei. Qual que é a pergunta que Jesus faz? Quem é o próximo daquele que caiu nas mãos do salteador? Vamos lá. A pergunta que o doutor da lei faz é: quem é o meu próximo? Jesus conta uma história para responder àquele homem quem era o próximo dele. No final da parábola, Jesus lhe devolve uma outra pergunta: quem é o próximo que caiu nas mãos do salteador? Ou seja, Jesus está dizendo que o próximo daquele homem é o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores. Em outras palavras, Jesus está dizendo para o intérprete da lei que ele, o intérprete da lei nessa parábola, é representado não pelo bom samaritano, mas por aquele que caiu no chão, que estava à beira do caminho. Jesus está dizendo assim: você quer saber quem é o seu próximo? O seu próximo é aquele que caiu, o seu próximo é o próximo daquele que caiu nas mãos do salteador. E para surpresa de todos ali, Jesus está dizendo que aquele homem, o intérprete da lei, que tinha uma falta de paz, uma incerteza quanto à sua salvação, que estava ali querendo se colocar na condição de ajudar, Jesus revela que na verdade é ele quem está precisando de ajuda. Jesus é o bom samaritano. O intérprete da lei é colocado na história como aquele que está caído à beira do caminho. Queridos, esse homem decidiu colocar Jesus à prova. Vamos ver se realmente ele é autêntico naquilo que ele fala e faz. E vamos saber aqui agora se ele realmente tem domínio das Escrituras como eu tenho. O que Jesus percebeu é que por detrás de alguém que fere, sempre alguém ferido.
por detrás de alguém que quer roubar a sua paz, sempre existe um alguém sem paz. Que por detrás de alguém que te incomoda, sempre há um incomodado. E Jesus, naquele dia, ele pôde colocar diante daquele homem que ele, o intérprete da lei, era alguém que desesperadamente precisava de ajuda. Os papéis se invertem. Quem é o meu próximo para que eu possa ajudar? Não. Primeiramente, antes de você querer ajudar alguém, você é que precisa de ajuda. Essa história, querido, aponta que eu e você somos aquele homem caído à beira do caminho. Essa história, ela aponta que nós, por muitas vezes, não conseguimos, pelos nossos preconceitos, pela dureza do nosso coração, ou até mesmo pela má compreensão das Escrituras, não perceber que nós desesperadamente precisamos de ajuda. E sabe o que essa história coloca? Que pior do que nós não reconhecermos que precisamos de ajuda, é não reconhecermos quem pode nos ajudar. Porque Jesus, quando se coloca a si mesmo como samaritano, sabe o que a gente precisa de ver na Bíblia? Que um dia, querendo descredenciar Jesus, que um dia, querendo humilhar Jesus, difamar Jesus, eles xingavam a Jesus do quê? Seu samaritano. A fim de descredenciar, difamar, humilhar Jesus, xingavam Jesus de samaritano. É como se hoje Jesus chegasse para mim e para você e dissesse: olha, talvez você não se dê conta, mas você desesperadamente precisa de ajuda. Você está em necessidade de ajuda. E o pior de você não reconhecer são os teus preconceitos, bloqueios e até a tua falsa e errada interpretação de quem eu sou. A tua única solução, e lembrando a você que os evangelhos diz que não existe gente sem solução, que Jesus é a solução para quem não tem solução. E agora que você percebeu comigo aonde estão os papéis aqui, eu volto na parte de onde nós paramos. Quando aquele homem pega o homem ferido, o bom samaritano, para onde esse homem leva o ente ferido? Primeiro, você já percebe comigo que o bom samaritano não salva e não ajuda e deixa o indivíduo naquele lugar. E assim é conosco, queridos. Jesus não chega a nós para nos salvar e nos deixar no mesmo lugar. Jesus se recusa a nos deixar no lugar a qual Ele nos encontrou. Só que tem um ponto. Ao mesmo passo que Jesus não nos deixa no lugar onde Ele nos encontrou, Jesus também não nos leva diretamente para casa. Embora Jesus olhe para mim na minha vida e fale assim: eu vou te ajudar, vou te salvar, mas não tem esse negócio de você ficar onde está, ficar aí no mundão, não. Eu estou te tirando daí. Mas Jesus ainda não nos levou para casa. Você vê na história que o bom samaritano não leva o homem ferido para sua casa, leva para onde? Para a hospedaria. O que era hospedaria naqueles dias? Um lugar na beira da estrada. Todo tipo de gente parava por ali. Rico, pobre, um doutor da lei, um homem que trabalhava com serviços manuais e pesados. Podia ficar ali tanto um judeu quanto um gentil. Gente inculta, gente letrada, todos eram bem-vindos a ficar. Todos eram bem recebidos. Não havia nenhum tipo de segregação, discriminação, não havia nenhum tipo de resistência, porque era um lugar de passagem. Todos eram muito bem-vindos. E esse homem entra para aquela hospedaria que a gente sabe hoje que é a nossa igreja. Queridos, quando Jesus salva alguém, Jesus não nos salva para deixar na onde nós estávamos. Quando Jesus chega na minha e na sua vida, Ele não vai nos deixar nem como estamos, nem no lugar no qual nos encontrou. Jesus tem uma hospedaria hoje que é a sua igreja. É para esse lugar que Jesus traz todos aqueles que são dados como semi-mortos, feridos, machucados. É para esse lugar que Jesus atrai os pecadores. Jesus nos salva, mas não nos leva direto para casa. Jesus nos traz para a sua igreja e aqui, indistintamente, todos são muito bem-vindos. E escuta o que eu vou lhe dizer aqui de público agora. Eu já disse isso em algumas conversas informais, pessoais, mas hoje na nossa igreja,
Só não está dentro dela quem não quer. Todos são muito bem-vindos a compor o corpo de Cristo na nossa igreja. Todos, a partir de como são e como estão, são muito bem-vindos a estarem na nossa igreja. Todos indistintamente. Essa é a hospedaria do Senhor. Só que o texto diz para mim o seguinte, que o homem quando sai, ele paga 2 denários para o dono da hospedaria. E ele diz assim, ó, cuida dele. Cuida dele. E quando Jesus manda pessoas para a nossa igreja, ele olha para mim e para você que estamos aqui na hospedaria e fala assim para nós, ó, cuida dele. Cuida dele. Queridos, cada pessoa que entra por ali é uma pessoa que o Senhor Jesus me responsabiliza a cuidar dele, a cuidar dela. Cada pessoa que passa por esses bancos, corredores, por essas classes, são pessoas que Jesus está trazendo e está dizendo, cuida dele, cuida dela. Cuida dessa gente. Eles chegam aqui sozinhos, eles chegam aqui feridos, eles chegam aqui machucados, alguns chegam aqui dados como morto. Morreram na vida espiritual, morreram na vida emocional, estão quebrados financeiramente, estão sem marido, sem mulher, os filhos estão perdidos, a vida se acabou. Essa gente está na UTI, respirando por aparelho, mas pelo amor de Deus, cuida dele, cuida dela. Mas esse homem vai um passo além. E ele fala assim, olha, se alguma coisa ele gastar mais, quando eu voltar, preste bem atenção. O que diz o texto? Quando eu voltar, eu vou fazer o quê? O texto está dizendo, eu vou pagar. O texto está dizendo, eu vou o quê? Indenizar. O texto não está dizendo que quando ele voltar, ele vai pagar. O texto está dizendo que ele vai indenizar. Queridos, eu não sou da área da contabilidade, mas eu sei que existe uma diferença entre pagar e indenizar. E eu só posso indenizar alguém que está mal, alguém que está no prejuízo. E sabe, possivelmente quando Jesus voltar, Jesus vai encontrar parte dos seus fiéis no prejuízo. Gente que perdeu boas, grandes chances e oportunidades por serem fiéis a Jesus. Quando Jesus voltar, ele vai encontrar gente que ficou no prejuízo porque levou desaforo para casa. Gente que está no prejuízo porque não pôde viver e fazer o que todo mundo faz e viver do jeito que todo mundo vive. Gente que está no prejuízo pois não pôde seguir a massa e a manada. Gente que está no prejuízo porque teve que dizer não para um monte de gente, para um monte de situação. E quando Jesus voltar, querido, ele vai indenizar a todos aqueles que ficaram no prejuízo por fidelidade à vontade e à lei de Deus. E nesta manhã eu gostaria de lembrar para você, ou a você, que com certeza existem prejuízos para aqueles que trabalham para o Senhor. Se você não quer ter prejuízo, não faça nada para o Senhor. Mas se você decidir-se por fazer alguma coisa pelo Senhor, você estará no prejuízo. Mas escute bem, é melhor todo prejuízo junto do Senhor do que no reino da tua zona de conforto. É melhor todo prejuízo junto e no trabalho do Senhor do que no reino da sua zona de conforto. Queridos, ainda que a gente tenha prejuízo, vale a pena trabalhar para Deus. E então está claro para nós de alguma forma que a pergunta, quem é o meu próximo, é respondido para aquele homem. Quem é o próximo daquele que caiu nas mãos dos malfeitores? Dessa forma fica claro e evidente que a história não está falando sobre ajudar o próximo. O ponto alto, a tônica dessa história não é ajudar o próximo.
A tônica dessa história é sobre aceitar a ajuda do próximo. A tônica dessa história é uma mensagem clara de que nós precisamos de ajuda. E quem que é o nosso ajudador? É o Senhor Jesus. Mas até que Jesus não volte, aonde que Ele nos coloca? Na igreja. E queridos, essa história, ela é um claro chamado para mim e para você. Para perdermos esse espírito de gente rica. Tenho tudo. Não preciso de nada e de ninguém. Sei tudo. Conheço tudo. Já vivi tudo. Sou experiente. Olha, por detrás dessa frase, sou experiente, ou tenho 35 anos de experiência, às vezes tem lá um indivíduo com 1 ano de experiência e repetindo os mesmos erros 34 anos. Essa história é um chamado claro para mim e para você, querido, para pensar o seguinte: antes de pensar em ajudar alguém, eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda. Que antes de pensar em servir ao Senhor da igreja, eu preciso ter uma profunda conexão com a igreja do Senhor. Eu inverti aqui, você entendeu? Essa história, querido, é um claro chamado para mostrar a importância da igreja. Porque a igreja nos ajuda a responder algumas questões importantes na nossa vida que a gente fora da igreja não responderia. A igreja nos ajuda, por exemplo, a responder a pergunta: quem é o meu próximo para que eu possa ajudá-lo? A igreja me ajuda a responder a seguinte pergunta: quem é o meu próximo do qual eu preciso ser ajudado? Quem é o meu próximo para me tornar mais humano, para me humanizar? Quem é o meu próximo para me ajudar a ser mais humilde, mais paciente, mais esperançoso? Quem é o meu próximo para me ajudar a ser mais semelhante a Cristo Jesus? Queridos irmãos, nesta manhã, à luz dessa história, eu percebo que Jesus Cristo chega para mim e para você e denuncia contra todo o nosso status quo, contra tudo aquilo que a gente conhece, que a gente já viveu, que a gente sabe, as gerações de adventistas que nós somos. Ele denuncia diretamente que nós precisamos de ajuda. Ele chega para mim e para você e expõe que nós estamos dados como semi-mortos, feridos, roubaram tudo de nós. Nós precisamos de ajuda. E Jesus Cristo também denuncia para mim e para você que possamos, embora possamos ter preconceitos, rejeições, a própria pessoa dele, Jesus Cristo é um ser paciente, bondoso, e através do poder do amor, Jesus Cristo quer se colocar ao nosso lado para nos ajudar. E nesta manhã, talvez alguns de nós aqui, queridos, tenhamos sérias dificuldades em relação à igreja, em relação ao próximo, em relação até ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero contar para você, para eu terminar, uma pequena história. Deixa eu só te fazer uma pergunta antes. Eu praticamente prego todos os sábados. Você já parou para pensar como que um pastor que prega todos os sábados, ele é alimentado na igreja? Já fez essa pergunta? Se o pastor prega todo sábado, quem que alimenta ele? Sabe, quando eu era pastor lá no Rio de Janeiro, eu dava estudos bíblicos. Eu gostava e gosto de dar estudos bíblicos. E uma vez chegou para mim a oportunidade de dar estudos bíblicos para um casal, um senhor e uma senhora, um tanto quanto distintos. Eles moravam a 3 ruas, moram até hoje, da igreja do Botafogo. E eles chegaram na igreja fruto do trabalho do Hospital Silvestre, do Hospital Adventista. Ela passou por um procedimento ali, conheceu o capelão me apresentou, e eu comecei a dar estudos bíblicos para eles, para os dois. Eu pregava na Rocinha na quarta-feira à noite, já contei para você, e da Rocinha eu chegava na casa deles às 9h30 para o estudo bíblico. Ela, embora aposentada, já não trabalhava mais, muito ocupada em aprender. Fazia curso, aprendia línguas. Ele, embora já de certa idade, tocava um negócio muito rentável no Brasil. Algumas lojas em shoppings ali na Zona Sul.
E eu me lembro, queridos, que às vezes para eu começar o estudo bíblico com eles, eu precisava de gastar algum tempo acalmando os ânimos entre os dois que brigavam muito no casamento, sabe? Tinha dias que não tinha estudo bíblico, eu ficava ali igual um bombeiro apagando o fogo do casamento. E numa dessas quartas-feiras, quando eu cheguei ali, ele pediu uma conversa em separado comigo e falou assim: pastor, eu estou até com vergonha do que eu vou te contar. Mas sabe que um dia, na semana passada, no sábado, eu e a minha esposa, a expressão dele, quebramos o pau aqui em casa. A gente teve aquela briga para valer. E eu peguei e saí de casa. Peguei o elevador, cruzei o portão, saí e fui caminhando. E de repente, pastor, eu estava de frente com a igreja. Eu falei, puxa, o pastor Marco está aqui, eu vou falar com ele. E ele entrou. Só que naquele sábado eu estava pregando na Rocinha, eu não estava ali naquele momento. E ele contou para mim que estava de short, sandália, uma camisa social para fora, e quando ele se viu, ele estava dentro da igreja. Se assentou e começou a assistir ali o culto. E ele deu uma olhada assim, e olha, queridos, a igreja de sábado de manhã é uma coisa linda, é uma coisa de Deus. A gente está todo mundo junto, bem arrumado, as famílias, os amigos, os irmãos, isso é mágico. E aquilo trouxe uma tristeza profunda no coração dele. Puxa vida, eu já tenho idade, sou bem-sucedido, formei os meus filhos. Era para eu estar no melhor momento da minha vida, mas estou lá em casa brigando com a minha esposa. Agora estou dentro de uma igreja onde não conheço ninguém, de short, sandália, todo desajustado. E ele falou que nesse momento ele fez assim, ó. Colocou a mão na nuca, diante dos olhos e se abaixou. E ele falou que nesse momento, quando ele não se sentia um nada, ele sentiu alguém cutucando. Alguém cutucou assim. Ele olhou, era uma irmã da igreja. Alguém muito querida, como essas irmãs que estão aqui, que trabalham, ajuda. Ela olhou assim para ele, de maneira espontânea e natural, se apresentou e falou assim, o senhor está precisando de alguma coisa? Ele falou, não, está tudo bem, eu só estou aqui pelo culto. Ele falou assim, pastor Marco, naquele momento, era como se Deus tivesse olhado para mim. Sabe, irmãos, como que um pastor, por exemplo, se alimenta no sábado de manhã na igreja? Quando a gente entra aqui, e a gente começa a se cumprimentar um ao outro, e a gente olha nos olhos, e a gente se abraça, e a gente percebe que existe na nossa comunidade um senso de pertencimento, de união, de carinho, e essas coisas alimentam o coração da gente. E se eu falei de mim, eu estou falando de você, até porque sermão por sermão, você ficava na sua casa, que é muito mais confortável, assistindo um sermão muito melhor do que esse sermãozinho aqui. A gente não vem para a igreja simplesmente por aquilo que a igreja apresenta da frente. A gente vem na igreja por esse sentimento de pertencer, de cuidar, de que existe um povo caminhando junto, todos feridos, dados como semi-mortos, machucados, mas que foram trazidos para cá pelo bom samaritano Cristo Jesus, que dentro em breve vai vir buscar a gente e vai indenizar tudo aquilo que nós investimos ou perdemos para a honra e glória do seu reino. Eu estou muito feliz porque a partir de hoje, em mais 2 sábados, nós estamos na nossa nova igreja, amém? Mas queridos, nós estamos indo para casa, estamos indo juntos, felizes e de mãos dadas com o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o bom samaritano. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, Cristo Jesus, Ele nos surpreende pela sua inteligência, o seu espírito calmo, compassivo, a sua forma articulada de responder, sendo profundo, mas sem, querido Deus, ao mesmo tempo, machucar no sentido para destruir. E nesta manhã nós vimos uma história de alguém que se levantou, mas é aquela coisa, em pé por fora, quebrado por dentro. Essa é a história de muitos de nós. Estamos em pé por fora, quebrados por dentro. Sorriso no rosto, lágrima no coração.
E o Senhor Jesus se apresenta diante de nós como aquele que quer ajudar. Senhor Deus, ajuda-nos a olharmos para Cristo como o melhor, o maior, o único. Ajude-nos a entender que nós não temos que louvar pelos pecados da igreja, mas devemos louvar porque a igreja aceita o pecador. Se a igreja fosse um clubinho de santos, eu não podia estar aqui. Ajude-nos, Deus, como comunidade de amor e fé, enquanto anunciamos a breve volta de Jesus, recebermos todo o que o Senhor trouxer para aqui, para a hospedaria, cuidarmos uns dos outros, apoiarmos uns aos outros e agirmos sempre como referência em Cristo Jesus. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco. Abençoe todo o nosso sábado e que dentro em breve possamos estar ali naquela casa, nos preparando para a casa eterna onde o Senhor está nos esperando. Por Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe. Um bom restante de sábado. Nós vamos ter uma saída coordenada aqui agora. Eu vou estar saindo com os meus filhinhos pelo corredor. Vou estar ali à porta me despedindo de cada um de vocês. Após o nosso culto, nós vamos ter um breve lanche, um ensaio agora musical na parte da tarde. Você é convidado a participar conosco e seguimos juntos à espera e à procura de chegarmos no nosso lar. Que Deus abençoe vocês. Um feliz sábado.